Chamamos nosso querido irmão Adail Botezini, que veio do Centro de Estudos Ubaldianos de Matão, para realizar a palestra Os Três Aspectos da Substância, no princípio era o Verbo. Uma salva de palmas. Bom dia. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo convite. A gente está bastante emocionado. Como não é diferente, né, de estar numa situação dessa. Mas foi nos dada a missão de falar sobre os três aspectos da substância, trazido aqui pelo Gilson, pelo Roner, para mostrar aquilo que o balde nos deixa de forma bastante clara, que não existe divisão. Embora nós estejamos presos ainda dentro de um dualismo ferrenho, determinístico, em que, quando a gente olha para a situação do nosso estado atual do mundo, a gente olha e vê o caos. Mas ali no caos, como já foi dito, existe a presença de Deus. Eu vou fazer um grande esforço, assim como o Roner disse que ia fazer, para tentar apresentar esse tema com vocês. Muito bem. Foi me perguntado qual que é o motivo de eu estar aqui. Por que eu saí de Matão, interior de São Paulo, andei 700 quilômetros até aqui, Belo Horizonte, e o motivo se chama caridade. Caridade é um processo que eu aprendi há pelo menos uns mais de 20 anos atrás, onde começamos um estudo, e aí digo estudo, de doutrina espírita, até para a busca dessa espiritualidade tão necessária para todos nós, porque já não encontrava no campo material uma justificativa de continuar frente aos obstáculos que a vida preparava e o campo material causando tantas devastações e não conseguindo entender de onde é que vinha tudo isso. E ainda por complementações, nós tivemos que, por força, por dor, procurar o significado do processo mediúnico que ocorria na nossa família. E que a gente não entendia por que aquilo acontecia. E aí passamos a estudar a doutrina espírita. E uma das primeiras coisas que Kardec nos ensina é que fora da caridade não há salvação. Isso fica gravado na mente de qualquer espírita. E lendo as obras básicas e lendo as obras complementares, principalmente de Emmanuel e André Luiz, Emmanuel nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Eu nunca abandonei essa causa pela doutrina espírita. E hoje convido a todos vocês a fazerem o mesmo por Pietro Baldi. Porque a maior caridade que nós podemos fazer por Pietro Baldi é a sua divulgação. É o conhecimento dessa obra que é maravilhosa. E que foi pela caridade desse mineirinho aqui, ó, que debandou lá para Matão por um convite, porque ao chegar os seus livros na nossa livraria espírita, causou um alvoroço muito grande. O mineiro está falando que Kardec já era. E aí vai o centurião aqui, defensor de Kardec, falou, vou pegar esse mineiro de jeito. Pois é, lê do engano. O centurião teve que se render ao franciscano. Né? O franciscano abriu a boca e eu falei, é isso. É isso que eu estou procurando. É esse o caminho que eu quero seguir. E há 3 anos atrás nós montamos o Céu. Trouxe até um banner nosso de estudo, que são os gráficos invertidos de Ubaldi, para explicar o processo da queda e da salvação. Não, pode deixar aí, Gilson. Para o povo ver. O Roner já apresentou mesmo, eu só falei, ó, estou com ele no carro, tá aí. Onde eu vou, eu levo. Porque eu tento explicar para as pessoas que o buraco é mais embaixo. Né? Mas o que me motivou foi, ao ler o livro A Lei de Deus, vamos ver,
Não. Essa frase me marcou profundamente. Nesse nosso mundo são muitos os que sofrem. Ensiná-los a como amansar a dor é obra de caridade. Esse é o caminho. Porque ninguém tira a dor de ninguém não, gente. Ninguém sofre por ninguém. Cada um tem seu pecadinho. Ou pecadão. Depende da interpretação. E como estamos dentro de um processo imerso em uma substância única, nós vamos ter que entender que cada um vai ter que responder pelas suas próprias ações. Então, a partir de 2 de abril de 2014, nasceu o Centro de Estudos Ubaldianos de Matão. Filhotinho aqui do Centro BH, né? Inspirado no Centro BH. São só 3 anos, mas são 3 anos de luta e de divulgação. Porque ao nos declararmos ubaldianos, as portas espíritas também nos fecharam. Infelizmente, não compreenderam a mensagem de Ubaldi também. Tá certo? Mas isso também não é problema, porque aí ao ler as grandes mensagens eu vejo quanto que passou o nosso irmão Ubaldi. Quanta dor, quanto sofrimento, mas quanta confiança naquele que lhe guiou e que lhe guia até hoje. E aí, como nós somos sobrinhos do Ferdinando, a sua bênção, nós também somos afilhados de Pietro Ubaldi. E hoje eu estou aqui para me dedicar a um pedacinho da obra, a falar um pouquinho sobre as 3 substâncias. E o Ubaldi começa esse 12º capítulo falando de no princípio era o verbo. E o Gilson falou que nós começamos o nosso universo numa explosão. Uai. Explosão para mim é significado de caos, de destruição. Olha o que Pedro fala João fala para a gente. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Oh, meu Deus, essa parte é ruim. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós não compreendemos a luz. Infelizmente, meus queridos. E o Ubaldi faz essa pergunta para a gente. O que significa esse verbo? E fazendo a pesquisa de um livro que eu estudei por mais de 20 e poucos anos, que é o livro mais lido da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não encontrei nenhuma referência a essa frase de João. Nada. Não consta no Evangelho segundo o Espiritismo essa frase de João. No princípio era o verbo. Interessante isso, né? Eu falo um pouco de espírito porque eu trabalho com os espíritos até hoje. Eu sou coordenador de reunião mediúnica. Trabalhamos dioturnamente dentro das reconquistas, das descristalizações de dor e de sofrimento dos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual. E eles não compreendem que no princípio era o verbo. E o Ubaldi faz um capítulo inteiro do livro Deus e o Universo para tentar nos explicar como que ele chegou a essa ideia. Então é isso que eu vou tentar fazer agora. Ele traz a presença do monismo substancial, ou seja, Gilson, o negócio corre mesmo. A substância é uma potência... já passei muita coisa, gente. Monismo substancial. O negócio é rápido aqui em Minas, hein? Eu queria usar o meu, hein? Ou seja, o Ubaldi nos diz que pelo princípio da unidade do todo e dos esquemas de tipo único, segundo os quais o universo é constituído, podemos ver os grandes esquemas do ser refletidos escalonadamente até o máximo de Deus. Foi aquilo que o Rony falou, do eu sou menor no eu sou maior. Tá certo? Ou seja, é a correspondência entre o micro e o macrocosmo,
lembrado desde a antiguidade. Homem, conhece-te a ti mesmo e desvendarás os segredos do universo. Olha o diálogo lá de Sócrates. Gilson falou, Roner falou. Ou seja, a necessidade de se conhecer é muito grande. Se nós olharmos o nosso macro imediato, nosso sistema solar, ele tem o Sol como núcleo e seus planetas girando em torno. E aí, se nós buscarmos a nossa mais simples célula, o nosso mais simples átomo, nós vamos ter o seu núcleo rodeado de seus elétrons. Olha o macro e o micro sendo representado. E continua o balde. Observando o homem feito à imagem e semelhança de Deus e de como ele age, podemos formar uma ideia aproximada de como Deus também deve agir na criação. Porque aí eu começo a fazer o processo de concepção. O que é concebível para mim? Eu tenho que começar a usar a minha mente, tá certo? E aí, nós vamos passar a entender como que o homem promove o seu processo criador. E o Baldwin nos diz claramente, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, é hoje. Ou seja, que qualquer realização humana é retirada do íntimo de quem deseja construí-la ou criá-la. Isso é próprio, né? Do próprio pensamento humano, da própria alma. E ele continua nos dizendo o seguinte, que quando a eterna e indestrutível substância é plasmada pelo pensamento de um eu sou, em uma dada forma, temos uma criação, no sentido relativo, como tudo é neste mundo. Porque o Baldwin fala da criação do universo, no qual a gente vive. Tá certo? Então eu penso, eu crio. Olha a frase de André Luiz nos chamando a atenção. Me dizes o que pensas, e eu te direi quem são suas companhias espirituais. Não é isso mesmo? Tá certo? Então, eu tenho obsessor. Pois é, tem porque merece ter obsessor. Tem porque o pensamento é trevoso e te atrai o obsessor. Teu pensamento atrai as trevas e você quer ter luz? Pô, amigão, para. Está na hora de começar a prestar atenção e guiar seu pensamento de uma forma mais clara, mais objetiva, menos confusa. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Tá certo? Assim, a natureza íntima do processo criador segue o mesmo esquema, onde o homem busca imitar a ação de Deus. Porque é assim que eu crio. Um arquiteto, primeiro ele visualiza essa imagem, para depois criar. Não é, Fernando? Tá certo? Ou seja, mas constrói com o quê? Constrói com a substância. E existe uma definição de substância que eu gosto muito, que é essa daqui. A substância é uma potência abstrata, não espacial e atemporal, feita de conceitos e ideias, passível de transformação e indestrutível, pois é uma emanação da consciência divina, do absoluto. Essa ideia eu tirei do nosso amigo Gilson Freire. Né? Achei muito bonita essa definição do irmão Francisco, a apostila que a gente está estudando graças ao Rafael. Né? Nosso grupo está adorando a apostila. Senda redentora. Olha nós nessa senda aí. Tá certo? O que significa isso? Significa dizer que a matéria-prima da criação é uma substância de natureza pensante, isto é, que possui como atributos fundamentais a inteligência e o conhecimento. Daí entendimento da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema de todo o universo. Até então, sem estudar o Baldwin, eu não compreendia isso. Eu não abarcava essa ideia. Aí eu comecei a entender o que significa isso. De onde que vem essa ideia dessa inteligência suprema? É aqui, gente. E olha, para representar, eu coloquei um negócio ali que parece uma inteligência suprema criando. Tá? Mas é só uma imagem, é só um espelho, como o Anacleto disse ontem. Tá certo? Ou seja, desse estado originário de que derivou o nosso universo, da mente de Deus, como de qualquer obra humana, deriva a mente do homem que a realiza. Olha aí,
Agora eu já consigo entender como é que foi criado isso daqui? Eu já consigo entender por que o mal ainda está presente no nosso mundo? Ou não? Quem cria o mal? Aliás, essa pergunta eu faço em todas as palestras que eu realizo. Deus criou tudo que existe, gente? Vai, os encarnados aqui primeiro. Criou ou não criou? Então Deus criou o mal. Porque as pessoas dizem que o mal existe. Não é isso? Olha aí o paradoxo. Quem cria o mal é a nossa mente deturpada. É a nossa mente enfraquecida. É a nossa mente distorcida. É a nossa mente egoísta. É a nossa mente carregada de sede de poder. Esse cria o mal, porque ele não entende o mandamento maior de amar ao próximo. Não entende. Ele ama a si mesmo, isso ele faz. Mas ao próximo, é mais ou menos a parábola de Caim, né? Caim, que fizestes com teu irmão? Onde está teu irmão, Caim? E a resposta de Caim, você vê, naquela época eles falavam com Deus. Que tenho eu a ver com meu irmão? Por acaso sou o guardador dele? Tem alguma semelhança com a gente. Continuando então, gente, vamos trabalhar no primeiro processo criador, que a gente chama de primeira fase, que é o seguinte, no início, se é que a gente pode usar essa palavra, por isso que eu coloquei entre aspas, o processo criador, o todo estava em um estado contemplativo da concepção, sem forma ou expressão, ainda um estado de puro pensamento. Isso a gente não entende, porque isso está no absoluto. Tá certo? Mas é semelhante ao nosso. Quando nós começamos a pensar alguma coisa, aquilo está em puro pensamento. E aí a gente tem que entender por todo, entender Deus. Porque nada pode existir fora de Deus. Não existe criação fora de Deus. Esse equívoco existe também na doutrina espírita, porque ele diz assim, Deus cria o espírito e a matéria. E aí vocês se virem aí. Eu vou ficar aqui no meu lado. Certo? Porque essa é a interpretação que se faz. Isso é um grande equívoco, porque Deus só pode criar dele mesmo. Ele é o todo. Nós vamos voltar nas palavras de João. Esta é a primeira fase, ou seja, a fase da gênese, a conceptual, onde só existe a ideia mãe. Nesta fase, a criação ainda não nasceu, está apenas concebida. Eu pensei só nela. Tá certo? Na segunda fase, nós vamos ter a substância pensante do todo que desenvolve no seu íntimo as qualidades cinéticas. A ação, no caso, é o verbo, né? E com isso a ideia, a princípio apenas abstrata, começa a realizar-se configurando a forma. Ou seja, eu começo a dar uma forma à minha ideia. E Deus faz a mesma coisa. A forma é filha do movimento, como o próprio Rohner disse, né? O verbo representando o segundo modo de ser, uma transformação em que se desenvolve aquilo que antes estava latente, que é inquietação, pondo-se em movimento. E eu gosto muito de uma frase do Maurício, aí vai nosso abraço para ele, através do Estevão, que ele diz assim, movimento, portanto, existe. Parafraseando, né, aquilo penso, logo existo. Sem um movimento, a gente deixa de ter existência. Né? Quando eu digo que essa parede está em movimento, as pessoas vão dar risada de mim. Mas na realidade é isso, os átomos estão em movimento o tempo todo. E a velocidade deles é altíssima. Por isso que a matéria, né, para os espíritas, a matéria é a prisão. É o corpo que te prende. Compreende, então? E o terceiro processo, então? Bom, o terceiro processo, Deus cria pela transformação da substância prima. Do espírito em energia, da fase cinética da ação, e desta fase de querer e pôr-se em movimento, chegando à terceira fase do processo, a de matéria, a forma, a criação, a obra completa, ou seja, o criado. Então eu passo pelo mesmo processo, com a mesma substância, saio da ideia, entro na energia e entro no processo da materialização. E hoje a nossa ciência diz que matéria nada mais é do que energia concentrada. Tá certo? Por isso que eu disse que a parede está em movimento, embora a gente não enxergue.
Continuando então, é assim que como o universo se desenvolveu de sua causa primária, Deus. E assim também o feto, o corpo e todo homem desenvolveram-se da causa primeira, motor primeiro de tudo, o espírito. Nessa fase entre o homem e o universo, lembrando sempre da frase de Sócrates, né? Nós temos que o nosso universo, ou seja, a criação, representa a terceira fase, pois conserva todos os traços, sendo guiado pelo pensamento, lembram-se da consciência divina, né? Movido pela energia e constituído de matéria. E nós, como é que somos? Nós somos exatamente isso. Feitos de espírito, de funções diretivas, depois de um metabolismo e movimento, que é o dinamismo da própria vida, e afinal de um organismo físico, material. Eu sou tão evoluído que eu tenho sais minerais em mim. O meu corpo tem que ser sustentado por uma carcaça óssea, cheia de mineral. Percebe o quanto caminho a gente ainda tem para fazer? Porque se eu não entender que esse processo está coligado, eu não vou entender a mensagem de João. Saúde. Na criação, a eterna e indestrutível substância, que do estado de puro pensamento, o espírito, o alfa, como o Baldeu chama, pode passar ao estado de energia e deste ao de matéria involutivamente. Olha aí uma informação preciosíssima. Eu saio do meu campo espiritual, entro no campo de energia e caio na matéria involutivamente, porque eu fui criado puro. Eu fui criado naquele pensamento puro. Mas, ao contrário, evolutivamente, eu posso voltar ao meu. É o caminho de retorno do filho pródigo. É aquele que chega para o pai e diz: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou merecedor do seu amor. E esse pai olha no olho de cada um de nós e diz: esse filho estava morto e hoje reviveu. É esse o caminho que a gente tem. De reviver, de reencontrar o nosso Pai verdadeiro, de caminhar juntos. Porque a substância de sua fase de puro pensamento pode mudar-se na sua segunda fase de energia e cria o espaço cinético, do qual deriva o espaço matéria, fase conclusiva do processo criador, que é onde nós estamos presos, dentro do tempo e do espaço. E quando eu falo que Deus é eterno, eu falo de não tempo e não espacial. Minha cabeça dá um nó quando eu vejo isso, porque eu não consigo abarcar o absoluto. Eu estou limitado ao campo da imagem. Se eu quiser construir qualquer coisa, eu tenho que criar primeiro uma imagem no meu cérebro. Vamos elevar o pensamento, visualize a imagem de Jesus. Não é isso que a gente faz? Eu tenho que ver o Cristo em imagem para elevar o meu pensamento. Oh, como é bom estudar as Noures. Como é bom entender que existem correntes de pensamento que estão às nossas disposições. Que a gente só precisa ir até lá. É um caminho longo, meus queridos. Sem dúvida nenhuma. Mas não impossível. Somente assim nós podemos conjugar um e único ciclo dos dois antagonistas, espírito e matéria, em oposição apenas porque situados nos dois polos do mesmo sistema. Não existe o sistema espiritual e o sistema material, é tudo uma coisa só. Eu não consigo separar o meu corpo do meu espírito. Até o desencarne eu continuo com o corpo material no plano espiritual. Ou não é assim? É ou não é? Ferdinando, por favor, me ajude. Tá certo? E o processo criador, então, como é que ele finaliza? Essas três fases são conexas por filiação. São três momentos de um mesmo fenômeno, de aspectos de um único princípio, indissolúveis, sem sentidos isolados. Três modos de ser do todo uno. É Deus em matéria, é Deus em energia, é Deus em pensamento. Não muda. Não tenho como desconectar isso, porque senão não teria uma lei para corrigir isso.
Se cada um tivesse um princípio, eu teria que ter lei para cada um deles, mas eu tenho uma lei só, que é a lei do amor. Tudo aquilo que me falta amor, hoje eu colho em dor. Eu preciso entender isso com clareza. Se o meu campo hoje é de dor e de sofrimento, é porque as minhas escolhas foram equivocadas. Cada momento está no outro e é o outro. Os 3 momentos são iguais e distintos. Cada um é o todo e o todo está em cada um. Um descende do outro por gênese, como o filho do Pai. Eu tenho meu Pai em mim, que forneceu seus 46 cromossomos, que se dividiram junto com os 46 cromossomos da minha mãe, e resultou isso daqui. Eu tenho meu avô dentro de mim, porque ele veio do meu pai. O meu filho me tem dentro dele, porque eu doei para ele os meus cromossomos, a minha parte material, junto com os óvulos de Denise. O meu neto, com 1 ano e 4 meses, tem a mim e tem o pai dele dentro dele. É assim a nossa descendência. Eu preciso entender claramente esse processo, que nada está desconectado, nada está separado, que nós não estamos perdidos. E aí a gente vai buscar essa confirmação na visão das palavras de São João, com as quais ele, no seu evangelho, relata ter alcançado a mesma solução. E o balde nos diz claramente, aí está a chave do universo. João a compreendeu, certamente inspirado pelo Cristo, mas João a compreendeu. Nós não a compreendemos, nós relegamos isso, nós desprezamos essa informação. Mas apareceu o balde, graças a Deus, né? No princípio era o verbo, e aí vem novamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, ou seja, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o verbo. E sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Nele, o verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreendem. João de 1 a 15. Tá certo? Vamos começar a estudar então isso daqui para ver se as ideias de Ubaldo batem com a de João. No princípio, o verbo e o feito. Tá certo? São palavras que se destacam nessa passagem de João. No princípio significa um ponto de referência, no ingresso do relativo, onde tudo existe em relação aos outros pontos. E aí nós entramos na dimensão tempo, porque agora que eu falo princípio, começou. O tempo começou. E nós não controlamos esse bendito tempo. Não tem jeito, porque nós estamos presos a ele. E o verbo? O verbo é o segundo momento do processo criador. O da Gênese, em que o conceito se torna ação, em que o esquema do abstrato formulado na mente de Deus dinamiza-se e se transforma em ato. Eu ando, eu corro, eu faço, eu construo. É o verbo agindo dentro de nós. Eu vou movimentar o meu braço, eu tenho que dar uma ordem para o meu cérebro fazer isso. Aliás, italiano, se prender a mão, não fala. Tá certo? Então deixa o italiano falar aqui. Ou seja, eu tenho que ter um processo diretor, mas ao mesmo tempo um movimento cinético para que isso aconteça. E o verbo estava no princípio. E ele começa nesse processo. E o feito? O feito é a obra completa, meus irmãos. Em um primeiro momento, que estava em conceito de dimensão de consciência. Em um segundo momento, no estado cinético de atividade construtora, na dimensão tempo. E atinge agora um terceiro momento do processo, em que ela se opera, em que ela ocorre, assumindo a forma concreta da dimensão espaço, com a gênese da matéria. Olha as 3 dimensões, então, aí. Olha os 3 aspectos da mesma substância. Tá certo? Então fica claro para a gente nessa conduta. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Se no princípio da nossa criação existia o verbo, que era ação, antes do princípio existia Deus, que era a ideia.
Fica claro esse raciocínio? Pois bem, junto do qual estava o verbo, a ação. Assim, a ideia e a ação. Assim, a ideia era a ação que concretizaria a criação. Então, essa eu consigo fazer uma ligação dos processos. E eu começo a entender o que está acontecendo. Tá certo? Ou seja, esse é o conceito básico da Trindade no único. Nos seus 3 momentos constitutivos: Espírito, Pai e Filho. Eis os 3 momentos ou os 3 aspectos da substância. O primeiro, a formação conceptual do modelo, a ideia, o espírito. O segundo, o processo construtivo da Gênese, a ação, o Pai. E o terceiro, a expressão da ideia na obra executada, a criação do Filho. Fica muito claro com o balde. Fica muito claro. E a gente continua em Deus, o Verbo e o todo criado, em que o Verbo que estava junto de Deus fez o todo. Temos aí então um conceito de derivação, de descendência e de filiação no seio do Uno, que se transmuda nesses seus 3 momentos. Não são mais aquelas 3 pessoas separadas que a gente aprendeu no catolicismo. É uma. E naquela época não me era permitido em compreender, como o Zé Manuel falou, os padres me disseram respostas que não eram convincentes. Dizem assim: isso é mistério. E mistério a gente não pode entrar. Tá certo? O balde faz uma boa declaração no final do capítulo 12. Ou seja, ele permanece invariavelmente uno, ainda que vindo a existir em 3 aspectos diferentes, que são sempre seus, em que ele continua idêntico a si mesmo. Deus permanece sempre como Deus em cada um dos seus momentos. É Deus no seu primeiro momento de concepção abstrato como ideia. É Deus no seu segundo momento de ação, a Gênese como verbo. E é Deus em seu terceiro momento de obra realizada como todo criado. Eis aí os 3 aspectos da substância divina, da qual nós, como eu sou menores, plasmamos o nosso pensamento o tempo todo. E criamos ao nosso derredor as atmosferas que nós queremos criar, com o nosso pensamento diretor. Porque tudo nos é lícito, mas não nos esqueçamos de Paulo, nem tudo nos convém. Tá certo? Não nos deixemos perder pelas tentações, pelas ilusões das nossas paixões materiais. Eu sempre chamo isso de uma grande e magnífica gaiola dourada. Tá certo? E para encerrar, falar um pouquinho sobre a imanência do divino, que é uma questão fundamental, porque ele sai sempre do primeiro momento da ideia e continua conosco o tempo todo. Trata-se então de uma subdivisão, mas a substância jamais deixa de ser ela mesma. E com a imanência divina, cada momento do todo está no todo e o todo está em cada um como parte integrante. Tá certo? E aqui a gente vai dar uma corridinha que meu tempo acabou. E deixo para vocês esse pôster que a gente divulga no nosso centro de estudo, e com uma frase que o balde nos coloca no final do capítulo 12, que é a seguinte: a verdade não é uma cômoda paralisação das posições estabilizadas, mas é o próprio exaustivo e incessante caminhar ascensional para Deus. Nunca se esqueçam disso. Esteja sempre aberto ao novo. O novo sempre vai surgir se você se abrir a ele. Se você se fechar em conceitos, você fecha o conceito de Deus. E você fechou o conceito de Deus, você tira toda a divindade que ele tem. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org